Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. A aula de hoje é sobre inequações do primeiro grau com números decimais e frações. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo. Nessa primeira parte, nós vamos resolver dois exemplos que estão envolvendo números decimais. E eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula que dei sobre inequações do primeiro grau, onde eu expliquei o que são inequações do primeiro grau e como se resolve uma inequação do primeiro grau, caso você tenha dúvida e queira assistir. E agora vamos ao primeiro exemplo. O primeiro exemplo que nós temos aqui é 0,2x menos 3,8 menor ou igual a 1 menos 0,3x. E para resolver essa inequação do primeiro grau, devemos deixar no primeiro membro apenas os termos com a variável x. Então, vai ficar 0,2x menos 0,3x, que está no segundo membro. Primeiro membro, vamos fazer operação inversa, então ele vai ficar mais 0,3x. Menor ou igual. Segundo membro, nós temos o 1. No primeiro membro, nós temos menos 3,8. Então, no segundo membro, a operação inversa vai ficar mais 3,8. E agora vamos resolver. 0,2x mais 0,3x, então nós vamos somar 2 com 3, que dá 5. Vamos colocar a vírgula e acrescentar o zero. Então ficou 0,5x menor ou igual, que vamos somar 1 mais 3,8. Então vamos somar 1 mais 3 é igual a 4,8. E agora vai ficar no primeiro membro apenas o x, menor ou igual, 4,8, sobre 0,5. 0,5 está multiplicando no primeiro membro, passa dividindo no segundo membro. E agora vai ficar x menor ou igual. E agora nós vamos resolver essa divisão de 4,8 por 0,5. Então, vamos fazer aqui do lado, 4,8 dividido por 0,5. E como os dois números possuem apenas uma casa decimal, então nós já podemos eliminar essa vírgula e fazer a divisão normal. Então, ficou 48 dividido por 5, que é igual a 9. 9 vezes 5, 45. 45 para 48, falta 3. 3 eu não consigo dividir por 5, acrescento 0, coloco a vírgula no quociente. 30 dividido por 5 igual a 6. 6 vezes 5, 30. Então, zeramos aqui a nossa conta. Então, o resultado é igual a 9,6. Então, x menor ou igual a 9,6 é a solução dessa inequação. Então, quer dizer que o valor de x ele tem que ser menor ou igual a 9,6 para que essa desigualdade seja verdadeira. Agora, vamos fazer o próximo exemplo. Aqui nós temos 2 que multiplica menos 0,5x menos 0,3 maior que 1. Então, 2 está multiplicando tudo que está dentro do parênteses. Então, aqui nós vamos aplicar a propriedade distributiva. E vamos fazer a multiplicação. Vamos multiplicar 2 vezes menos 0,5x. Então, 2 é um número positivo. Então, mais com menos na multiplicação igual a menos. E agora vamos fazer 2 vezes 0,5. Na dúvida, vamos fazer a continha aqui do lado. 2 vezes 0,5. 2 vezes 5 igual a 10. Vai 1, 2 vezes 0, 0, abaixa 1, contamos uma casa decimal, colocamos a vírgula, então, resultado igual a 1. Então, 2 vezes 0,5 é igual a 1x. Então, nós não precisamos colocar o 1, então, nós vamos colocar apenas o x, porque quando o x está sozinho, o coeficiente dele é 1. E agora temos 2 vezes menos 0,3, então, mais com menos igual a menos. E vamos fazer aqui essa multiplicação de 2 vezes 0,3. 2 vezes 3 igual a 6. 2 vezes 0, 0. Contamos uma casa decimal, ficou 0,6. Maior que 1. E agora vamos deixar no primeiro membro apenas o x, então vai ficar menos x, maior. Segundo membro, nós já temos o 1. Menos 0,6, que está no primeiro membro. Segundo membro, operação inversa, então ele vai ficar positivo. Mais 0,6, descemos o menos x, maior, e aqui vamos somar. 1 mais 0,6 é igual a 1,6. E agora nós temos aqui menos x no primeiro membro, mas nós queremos encontrar o valor de x e não de menos x. E como que nós fazemos para retirar aqui esse sinal de menos do primeiro membro? Nós multiplicamos toda essa inequação por menos 1.
Mas nós não vamos multiplicar, então, somente o primeiro membro. Vamos multiplicar tudo. Então, menos com menos igual a mais. Então, vai ficar x. E quando nós fazemos essa multiplicação por menos 1, nós invertemos também o sinal que está aqui no meio. Se ele é maior, então ele vai ficar menor. E aqui nós temos mais 1,6, então mais com menos igual a menos. Então, vai ficar menos 1,6. Então, multiplicamos por menos 1, invertemos o sinal de todos os termos e invertemos também o sinal que está aqui no meio. Então, a solução dessa inequação é x menor que menos 1,6. Na próxima parte, vamos resolver mais dois exemplos. Vamos lá, então, resolver esses dois exemplos. E esses dois exemplos agora são exemplos de inequações com frações. O primeiro exemplo que nós temos é x sobre 5 maior que 1/4 menos 2 menos x sobre 2. Então, aqui nós temos operações com frações com denominadores diferentes. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é encontrar o MMC entre 5, 4 e 2. Então, vamos fazer aqui do lado. 5, 4 e 2. Então, vamos dividir primeiro por 2. 2 dividido por 2 igual a 1. 4 dividido por 2 igual a 2. 5 nós descemos. Dividimos de novo por 2. 2 dividido por 2 igual a 1. Descemos o 5 e agora dividimos por 5. 5 dividido por 5 igual a 1. E o MMC é o resultado da multiplicação dos fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, 20 é o denominador comum dessas frações. Então, vamos colocar ele aqui. 20 maior 20 menos 20. E agora vamos dividir. 20 dividido por 5 igual a 4. 4 vezes x, 4x. 20 dividido por 4 igual a 5. 5 vezes 1, 5. 20 dividido por 2 igual a 10. E 10 multiplica 2 e multiplica menos x. Então, vamos colocar 10, entre parênteses, vamos colocar o 2 menos x. E agora que nós já utilizamos aqui o mínimo múltiplo comum, e nós não vamos utilizar mais ele, nós podemos eliminar esse 20. Lembrando que quando nós estamos eliminando um denominador, nós estamos, na verdade, multiplicando o primeiro membro por 20 e o segundo membro por 20 também, para poder fazer aqui essa eliminação do denominador. E agora nós vamos ficar apenas com os numeradores. Então, vamos ficar com 4x maior que 5. E agora vamos fazer essa multiplicação aqui. Vamos aplicar aqui a propriedade distributiva. Então, aqui nós temos o menos aqui antes. Então, menos com mais, menos. 10 vezes 2 igual a 20. Menos com menos, mais. 10 vezes x, 10x. Agora, vamos deixar no primeiro membro os termos com x. Então, vai ficar no primeiro membro 4x, mais 10, que está no segundo membro. Primeiro membro, operação inversa. Então, menos 10x, maior. No segundo membro, nós temos mais 5, menos 20. Aqui nós já podemos estar resolvendo aqui. Então, temos 5 e devemos 20. Então, pagamos os 5 e ficamos devendo 15. Então, o resultado aqui, menos 15. 4x menos 10x é igual a menos 6x. Tenho 4, devo 10, continuo devendo 6x. Então, maior que menos 15. E agora, nós temos o primeiro membro negativo. E nós não podemos deixar o primeiro membro negativo, porque nós queremos encontrar o valor de x e não de menos x. Então, para retirar o negativo, nós multiplicamos essa inequação pelo fator menos 1. Menos com menos igual a mais, então vai ficar 6x. E quando nós multiplicamos essa inequação pelo fator menos 1, nós também invertemos o sinal que está aqui no meio. Se ele é maior, então ele vai ficar menor. Menos com menos igual a mais, então vai ficar 15. Então, 6x menor que 15. Então, x menor que 15 sobre 6. Número que está multiplicando, passou dividindo no segundo membro. X menor. Aqui nós podemos simplificar essa fração. 15 divide por 3 e 6 também divide por 3. Então, vamos fazer essa simplificação. 15 dividido por 3 igual a 5. 6 dividido por 3 igual a 2. Então, a solução dessa inequação é x menor que 5 meios. E agora vamos resolver o segundo exemplo.
Aqui nós temos 5x menos 2 sobre 6 menos x sobre 2 menor que 1. Então, temos aqui também denominadores diferentes. Esse número, ele é inteiro, então o denominador dele é 1. Então, agora nós vamos calcular o MMC entre 6 e 2. Então, vamos fazer aqui do lado, ó, 6 e 2. Então, vamos dividir por 2. 2 dividido por 2 igual a 1. 6 dividido por 2 igual a 3. 3 dividido por 3 igual a 1. E o MMC é a multiplicação de 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, 6 é o denominador comum dessas frações. Então, vamos colocar ele aqui. Menos 6 menor 6. E agora vamos dividir. 6 dividido por 6 igual a 1. E 1 vezes 5x menos 2 é igual a 5x menos 2. 6 dividido por 2 igual a 3. 3 vezes x, 3x. 6 dividido por 1 igual a 6 e 6 vezes 1 igual a 6. E agora que nós já utilizamos aqui o mínimo múltiplo comum, nós vamos eliminar esse denominador 6. Então, vamos cortar aqui. Então, agora nós vamos ficar apenas com os numeradores. Então, nós vamos deixar no primeiro membro os termos com a variável x. Então, vai ficar no primeiro membro 5x menos 3x menor. Segundo membro, nós temos o 6. No primeiro membro, nós temos menos 2. Então, no segundo membro, operação inversa vai ficar mais 2. 5x menos 3x é igual a 2x menor. 6 mais 2 igual a 8. E x é menor que 8 sobre 2. 2 que está multiplicando passou dividindo. Então, x é menor que 8 dividido por 2 igual a 4. Então, x menor que 4 é a solução dessa inequação. Pessoal, termino por aqui a aula de hoje, então. Espero que vocês tenham compreendido sobre a resolução de inequações com números decimais e frações. Se você gostou dessa aula, curta e compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus, até a próxima aula.